Engraçado que, quando a gente fala em coxa de retalhos, fica pior ainda, porque o versículo 27 é falado para Israel. O versículo 28, não. O versículo 29 é só para os judeus. Então, assim, tudo foi falado para o judeu, nada foi falado para o Brasil, nada foi falado para nós do século XX, nada foi falado para os reformadores, para os primeiros pais da igreja, nada foi falado para eles, foi falado dentro do contexto dos judeus. Aí Jesus fala assim, eu vim para os que eram meus. Então, assim, quem eram os brasileiros? Éramos nós do Ocidente. Que nem existíamos. Que nem existíamos. Então, assim, éramos quem? Quem eram os dele? Eram quem os dele, senão os judeus? Agora, nós temos aqui um outro probleminha, que eu quero ouvir o senhor ainda, mas, assim, essa doutrina dispensacionalista, para mim, ela é mais frágil, e essa é uma das razões, porque ela vai fazer distinção entre igreja e Israel, como se Deus tivesse dois povos. Então, assim, a gente se esquece que os apóstolos eram judeus, exceto o grego lá, mas assim, os apóstolos, da sua maioria, os escolhidos de Jesus eram judeus, Jesus homem era judeu, os profetas eram judeus, nós éramos zambujeiro, erva brava, disse Paulo, nós somos enxertados nos judeus. Então Paulo fala metaforicamente assim que alguns galhos foram quebrados da oliveira para que nós fôssemos enxertados. Eu acredito que, como o senhor também morou na roça. Eu nunca aprendi a fazer enxerto, mas eu via as pessoas na roça fazendo, e aquilo funciona porque eu sou testemunha, o tal do enxerto funciona. E aí o fruto daquela árvore é conhecido. Não tem dois frutos ali. O fruto daquela árvore é conhecido. Agora, o que Paulo fala? Que alguns galhos de judeus foram quebrados, ou seja, aqueles que endureceram o coração, aqueles que não creram mesmo, aqueles que fizeram de tudo para matar Jesus, aquela coisa toda. Então, eu que era erva daninha, eu que era zambujeiro, eu que era uma erva ruim, uma erva brava, eu fui enxertado ali. Ótimo. Aí o apóstolo Paulo fala assim, porém, teme a Deus, porque não é o galho que sustenta o tronco, ou a raiz, mas é a raiz que sustenta os galhos. Ele fala, então, não te ensoberbeças contra a raiz ou contra o tronco, porque do contrário você também vai ser cortado. Verdade. Então, assim, a soberba contra judeu é uma coisa terrível. A gente sabe onde ela começou, lá atrás. Talvez nós não tenhamos tempo de falar sobre isso aqui hoje. Mas aí a vantagem de ser protestante é porque, diante daquele contexto todo de rejeição aos judeus, a coisa só começou a ter uma aproximação maior a partir da reforma protestante, embora alguns reformadores de início também tivessem essa percepção errada a respeito dos judeus. Mas a coisa foi mudando com o passar do tempo, pelo fato de terem decidido os protestantes a voltarmos à origem das Escrituras. Então sai de cena, temporariamente, aí, o latim, entra o grego, com Filipe Melanchthon, ensinando Martim Lutero, fazendo tudo o que ele precisava, e tantos outros, e a volta ao hebraico, a volta ao grego, para que a gente tivesse uma volta às Escrituras. Agora, assim, quando Paulo fala assim, para terminar esse ponto, ele fala assim, se a rejeição dos judeus trouxe uma bênção desse tamanho para o mundo, qual não será a sua reconciliação? Exato. Então, assim, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou rejeitar o judeu? Obviamente, assim, que o judaísmo como religião, se comparado com o cristianismo, para mim é um problema. E quem disse isso foi Paulo. Paulo falou que é mais que um problema, né? Paulo falou que, quanto à fé, eles são inimigos por nossa causa. Paulo fala isso, quanto à fé, inimigos por nossa causa. Porém, a eleição os alcançou. O povo escolhido, a raiz embrionária, né? A eleição o alcançou. Então, quando ele fala lá que, ao final, todo Israel será salvo, ele não está dizendo que todos os judeus serão convertidos, que todos os indivíduos de Israel serão salvos. Ele está dizendo, no meu entendimento, e é o entendimento dos nossos irmãos reformados, que judeus salvos, o remanescente fiel de todas as eras. É assim que entendemos. Então, nós não temos como aceitar o argumento de distinção entre igreja e judeus.